Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que está em Atos, capítulo 3, versículo 2 e 3, que nos diz assim: Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Aqui nós vamos ver sobre esse coxo, a cura desse homem. Nós vamos ver que alguém, a palavra não fala, se um familiar, se um amigo, levava ele diariamente sobre a porta do templo. E nós vamos ver que o nome dessa porta era chamada Formosa ou Porta Dourada. E nós vamos ver que esse coxo de nascença, alguém lhe ajudava para ser colocado, levado e então deixado lá na Porta Formosa. E nós vamos ver que os mendigos, eles sempre ficavam próximo à porta, à entrada dos templos, para receber esmolas ou dádivas aos pobres. E nós vamos ver que esse homem, ele vendo Pedro e João que iam entrar no templo, ele implorava que ele desse uma esmola. E nós vamos ver que Jesus, ele vai usar ali Pedro e João, e eles não vão dar a esse coxo o que ele pediu, mas vão dar a esse coxo além do que ele imaginava ou até mesmo esperava. E nós vamos ver que Pedro, ele vai olhar pro coxo, ele vai fitar os olhos no coxo e ele vai dizer: olha para nós. Então nós vamos ver que esse coxo, ele passava por um processo de humilhação, porque João vai dizer: olha para nós. Creio que esse homem, ele estava cabisbaixo, de cabeça baixa, porque somente ele sabia quanta humilhação ele passava. E nós vamos ver que ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Então ele esperava receber ali de João e Pedro uma esmola. E nós vamos ver que Pedro, ele vai responder: não possuo nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então aqui Pedro, ele vai declarar a cura para aquele homem. E nós vamos ver que eles, e tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então Pedro, ele não apenas declara para aquele coxo, mas ele vai segurar nas mãos daquele coxo para que ele firme os tornozelos, firme os pés e ele receba o milagre. E nós vamos ver que aquele coxo, ele deu um salto e se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então nós vamos ver que Pedro, ele toma um posicionamento de declarar o milagre, mas ele também segura na mão daquele coxo, para ele ter firmeza em seus pés, em seus tornozelos e receber o milagre. E nós vamos ver que as pessoas, reconhecendo ele, perguntavam para ele:
É ele mesmo que estava na porta do templo pedindo esmola. E nós vamos ver que eles se encheram de admiração e ficaram assombrosos por o que lhe aconteceu. E nós vamos ver que esse coxo, ele vai ter uma cura. Ele apenas esperava uma esmola, mas Jesus vai surpreender ele através da vida de Pedro e João. Quantas vezes nós esperamos algo, mas Jesus, ele tem algo maior e melhor para nos oferecer. Uma intervenção do Senhor. Mas ele tem para nós não apenas a intervenção, mas ele tem um milagre. Ele tem o extraordinário que nos deixará de maneira até mesmo espantados com o poder que ele tem para realizar além do que pedimos ou pensamos em nossas vidas. Eu não sei o que você espera nesse dia. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir. Talvez você esteja esperando uma doação de algo, até mesmo de alimentos. Mas eu venho lhe dizer que Jesus, ele tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai te surpreender nesse dia, porque ele é um Deus que nos surpreende. A sua grandeza nos constrange. Nós sabemos que esse coxo, alguém diariamente levava ele até a porta do templo. Mas eu creio que ele ficou surpreendido quando foram buscar ele, ou até mesmo não precisou ir buscar, ele foi sozinho para a sua casa, para o seu lar, porque Jesus, ele nos surpreende. Vamos orar? Pai amado, Pai misericordioso, Pai bondoso, nós te damos graça por esse dia. Eu não sei o que os teus filhos esperam, almejam ou desejam nesse dia, mas eu creio que pelo poder da tua palavra, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode restituir a saúde, a fé, a esperança, o ânimo dos teus filhos. Concede a eles força, graça, sabedoria. Aqueles que almejam uma porta aberta, Pai, abre a porta. Aqueles que estão passando por necessidade, Pai, físicas, se, Pai, abrindo para eles, levando a eles o que eles necessitam. Usa pessoas para levar aos teus filhos o que eles necessitam. Sim, aqueles que precisam de cura, concede a eles um milagre. Aqueles que necessitam de uma porta de trabalho, de emprego, abre, Senhor, abençoa poderosamente a vida dos teus filhos e das tuas filhas, os familiares. Abençoa, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço